Entrevista do dia. Hoje o tema da nossa entrevista é a temida reforma tributária que está aí apavorando, assustando empresários e empreendedores. E o Rodrigo Espada está aqui na nossa região após participar de um encontro empresarial em Birigui, lá do Gerar, para falar sobre um assunto que já começou a mudar o ambiente de negócios aí no Brasil, que é a reforma tributária. Ele é auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, foi presidente da Fresp e é considerado uma das principais referências nacionais quando o assunto é tributação. E como muita gente ouve falar da reforma, a gente já falou aqui várias vezes, mas é um assunto ainda difícil, não dá para entender de primeira, então a gente vai conversar sobre isso novamente para saber o que muda na prática. E esse é o nosso assunto de hoje. Rodrigo, muito obrigada por estar aqui. Hoje é uma honra recebê-lo. Obrigado, Suelen. É um prazer estar aqui na Jovem Pan. Obrigado, Jonathan. Bom dia para todos aí nos ouvindo. Rodrigo, quando o empresário ouve a expressão reforma tributária, muita gente pensa que é um assunto distante, mas na prática não é. E por que essa mudança deveria já estar no radar de toda empresa, pequena, média ou grande? Porque ela já é realidade, ela já foi aprovada no Congresso Nacional e as empresas já têm que começar a fazer mudanças na forma de declaração dos seus impostos. Não tem ainda que pagar um novo tributo, mas a partir de 2027 vai ser extinto o PIS, a COFINS, o IOF Seguros e o IPI vai para a alíquota zero. E a gente cria um novo tributo do tipo IVA, que é o imposto que foi inventado na França em 1970 aproximadamente, e desde então já foi copiado em mais de 170 países do mundo. Agora chegou a nossa vez. A gente está atrasado, está defasado, anacrônico, mas chegou a vez a gente mudar e colocar um único imposto sobre o consumo ao invés de vários tributos. E existe, para quem está ouvindo a gente, ainda não entendeu bem o que foi aprovado, qual é a mudança mais importante que a reforma traz? São essa questão de retirar alguns impostos e criar esse outro único? Exatamente. A gente vai extinguir o ICMS dos estados, o ISS dos municípios e a PIS, COFINS da União e o IPI vai para a alíquota zero. E com isso, a gente abre um espaço na tributação sobre o consumo, que é o imposto que está embutido no preço de tudo que a gente compra. E muita gente não vê. E hoje tem muitos impostos incidindo no consumo. A gente paga imposto o tempo todo, na verdade, né? Todo. E cada parte desse processo de produção e consumo tem um imposto ali. Exatamente. O que a gente faz é tirar todos esses tributos e cria um novo, que é do tipo IVA, que é um único tributo sobre o consumo, que evita imposto incidindo sobre imposto, ou imposto em cascata, como se diz, diminui a complexidade, vai ser um modelo muito mais simples, com uma única legislação, porque hoje, como são muitos tributos, e cada estado podendo legislar do seu ICMS, e cada município podendo fazer as leis do seu ISS, o contribuinte que está do outro lado, tendo que atender a legislação de todos os entes, tem muita complexidade. E isso gera custos, custo Brasil mesmo, para administrar esse sistema que é muito ruim e dá muito litígio também. Tem algum setor da economia que deve sentir mais rapidamente os efeitos dessa transição? Olha, eu acredito que a indústria ela vai ser impactada positivamente com a reforma tributária. A indústria é um dos grandes ganhadores. A estimativa da economia é que a indústria do Brasil vai crescer 16,6% em até 15 anos. É muita coisa. Então, a indústria nossa vai se tornar mais competitiva, porque hoje o Brasil só consegue ser competitivo no mercado internacional em produtos primários. Carne, soja, café, minério de ferro, produtos primários. E nossa indústria não é competitiva pela quantidade de imposto sobre imposto. E aí, quanto mais longa é a cadeia produtiva, quanto mais valor agregado tem um produto, pior fica a nossa competitividade. A indústria ela deve sentir esses efeitos já mais rapidamente. Então, é possível que alguns setores eles vão pagar menos impostos? Tem. A indústria vai pagar menos impostos e os produtos vão pagar menos impostos. A tendência é que os serviços paguem mais tributos e os produtos e mercadorias paguem menos. Eu ia falar sobre isso agora. Tem o setor de serviços que aí não vai ser beneficiado por essa reforma. Não vai ser, porque hoje o setor de serviços ele paga menos mesmo. Você pega o ISS, é de 2% a 5%,
Quando cobra? A maioria dos municípios no país nem cobra. Eles vivem de repasses da União, dos estados. E ao contrário, a indústria paga muito mais. Ela paga o PIS, paga a COFINS, paga IPI, paga ICMS, paga o ISS dos prestadores no preço da prestação do serviço. Então ela paga mais. O que a gente faz é equalizar. Porque, Suelen, nesse concerto internacional das nações, no mundo globalizado, a competição ela é muito maior na indústria. Todo dia chega aqui no Brasil containers e containers de produtos da China, do México, celulares, canetas, tudo. Agora, serviço, a competição internacional é baixa. Ninguém sai daqui do Brasil para contratar um contador, um médico, um advogado da China. E a gente não vê também profissionais, prestadores de serviço chegando da China para prestar serviço aqui no Brasil. A competição é muito menor, porque o serviço em si, ele se produz e se consome instantaneamente. E o serviço é de caráter pessoal. As pessoas prestam pessoalmente. É uma questão de confiança. Agora, celular, não. Você pode mandar e vende em qualquer lugar do mundo. Então, os países todos do mundo, eles tendem a buscar mais competitividade, trazer mais divisas, mais recursos para o país, especialmente em produtos industrializados. Recentemente eu conversei, não aqui no estúdio, mas eu encontrei com um empresário lá de Birigui, inclusive ele estava num evento e falando sobre os números da empresa dele, quanto tinha crescido, quantos colaboradores ele tinha. E aí eu ainda perguntei para ele, eu falei assim, esse número, e uma pessoa estava próxima e estava impressionada. Eu falei assim, esse número seria ainda maior se não tivesse a concorrência com a China, né? Aí ele ainda riu e falou assim, exatamente, eu teria um crescimento ainda maior, teria uma situação ainda melhor se não tivesse a China concorrendo diretamente com o meu setor. Exatamente. O nosso sistema tributário atual, Suelen, só faz alegria dos competidores chineses, paraguaios, mexicanos. O mundo todo já tem esse sistema do tipo IVA, que é muito mais eficiente. Quando exporta, desonera totalmente os impostos, devolve os impostos para os contribuintes que estão exportando. Para a gente exportar só produto e não exportar imposto, porque quando você exporta imposto, o seu produto fica mais caro e você não consegue vender no mercado internacional. Ou, como é o caso, nesse caso, os produtos chineses que têm um modelo tributário mais eficiente, que não tem imposto sobre imposto, chega aqui no Brasil com preço mais barato que o nosso. E por outros motivos também. A questão da guerra fiscal. Hoje, o estado de São Paulo sofre muito com a guerra fiscal. Araçatuba está perto de Três Lagoas. Os empresários não montam mais negócios em São Paulo, montam lá em Três Lagoas, montam em outros estados que dão mais benefícios fiscais. Porém, as empresas estão se instalando onde elas não deveriam estar, em pontos subótimos de eficiência econômica. E aí, por quê? Você estando no Nordeste, tem custos de logística, de infraestrutura, de mão de obra desqualificada, está longe do mercado consumidor. Não deveria ser assim. As empresas deveriam se instalar onde é o melhor lugar para elas, para produzir, para vender, para comercializar, mas não, elas vão para qualquer lugar, desde que tenha o benefício fiscal. E o nosso produto fica mais caro, porque esses outros custos agregam o preço do nosso produto, no preço do nosso produto, e ele fica mais caro que o produto chinês, por exemplo. Rodrigo, uma das promessas da reforma é reduzir a complexidade do sistema. Você acredita que o empresário vai sentir essa simplificação no dia a dia? No caso da indústria, talvez sim, mas e do prestador de serviço? Vai ter muita gente que... Será que vai conseguir continuar atuando na área, principalmente os pequenos e médios? Sim, vai conseguir. Porque o que acontece? Hoje, cada município tem uma legislação de serviços. E um prestador de serviços que presta serviço em vários municípios tem que atender a legislação de cada município. Ou mesmo, hoje, mesmo um prestador de serviço, ele paga outros tributos também. Ele não paga só o ISS, ele paga o PIS e a COFINS também, né? E agora vai juntar esses 3 tributos em um só. Quando você diminui a quantidade de câmaras legislativas, câmaras municipais, assembleias legislativas legislando, e um só, de forma centralizada, fazendo isso, a chance de ter conflitos, problemas, lacunas na legislação é muito menor. E vai ser uma única lei. Veja, em vez de a gente vai sair de um modelo que hoje tem 5.570 leis no Brasil sobre tributos,
ou 5.570 entes federativos legislando para passar a ter um só. Muita gente está deixando para pensar nisso mais perto da mudança de fato. É um erro. O que a pessoa, o empreendedor, o empresário pode começar a fazer agora? É um erro enorme você deixar, porque muitas vezes você está fazendo negócios agora, pensando no longo prazo. Contratos que vão ser cumpridos em 2 anos, 1 ano, 3 anos, 5 anos até. E a reforma tributária vai impactar o seu preço, o preço dos seus insumos. Você pode estar fazendo compromissos agora, assinando contratos, que você não vai conseguir arcar no ano que vem, ou no outro ano, ou perder uma oportunidade que a reforma tributária vai trazer, porque você está preso a contratos. Então, é um erro. E outra questão, a grande maioria dos empresários estão no Simples Nacional, 95% aproximadamente. O Simples Nacional vai ser impactado também. E você tem que fazer uma decisão. Qual modelo você vai querer do Simples, que a gente cria um novo modelo híbrido, que a gente fala, até setembro desse ano. Então, quer dizer, o empresário tem até setembro, mais 3 meses, para decidir qual é o modelo tributário dele do ano que vem. E se ele escolher errado, pode ser que ele vai ter que pagar mais tributo do que ele poderia, ou perder competitividade, porque escolheu um modelo errado. Então tem um tempo curto para poder avaliar. A sugestão que eu dou, Suelen, é que os empresários montem já um comitê dentro da empresa de transição de um modelo tributário para outro e traga para esse comitê os profissionais plurais de várias áreas da empresa, um do departamento fiscal, um do departamento contábil, um da logística, um do comercial, traz o contador para próximo desse comitê para fazer reuniões semanais e comece a discutir os impactos, estudar e discutir os impactos da reforma tributária no seu negócio, porque vai mudar muita coisa. Rodrigo, você tem conversado com empresários em todo o estado. Qual que é a dúvida que mais se repete? Olha, a dúvida que mais se repete, eu acredito que seja a do Simples Nacional, porque a grande maioria dos empresários é do Simples Nacional, eles querem saber se vai mudar o Simples, e a gente coloca, olha, a legislação do Simples não muda, mas como muda todo o contexto, pode ser que tenha uma opção melhor para você. E a gente cria, assim, um sistema híbrido, que a empresa pode ficar uma parte no Simples e uma parte no regime periódico de apuração. E para o IVA é bom, porque o IVA, a única forma lícita de pagar menos imposto é você tendo mais crédito. E as empresas do Simples, elas transferem pouquíssimo crédito, uma merreca de crédito. Se o seu concorrente está num regime normal, ela vai transferir muito mais crédito quando ela vender para outra empresa. Então pode ser que as empresas prefiram comprar de outras que não estejam no Simples Nacional, porque aí baixa o custo para ela. Isso daí é significativo num país onde a carga tributária sobre o consumo é muito alta. Então a tendência é que as empresas que vendem para o consumidor final, no varejo, restaurantes, bares, lojistas, fica no Simples Nacional. Tá tudo bem, porque o consumidor final não toma crédito. Agora, se você é uma empresa do Simples que vende para outra empresa, reavalie. Reavalie porque pode ser melhor um outro modelo. E uma outra questão é que não é só uma questão tributária, viu, Suelen? As pessoas estão achando... só vai mudar o tributo, eu vou deixar de pagar o ICMS e vou pagar o IBS. Não é isso, porque todos os negócios se organizam de maneira a pagar menos tributo. Tem o planejamento tributário. Então, se as regras mudam, a própria empresa vai ter que mudar. A logística dela, muitas empresas mudaram, foram para Três Lagoas para ter um benefício fiscal lá. Veja, a reforma tributária vai acabar com isso. Todo mundo vai ter a mesma legislação e você está em Três Lagoas ou está em Araçatuba, é a mesma coisa. A tendência é que as empresas voltem para São Paulo. O nosso governador Tarcísio de Freitas vem defendendo a reforma tributária, porque ela acaba com a guerra fiscal. E as empresas que estão indo para outros estados tendem a voltar para São Paulo, porque aqui a gente tem o maior mercado consumidor do país, tem mão de obra qualificada, tem uma boa infraestrutura logística, e isso é bom para o país. E um último número que eu vou te trazer. Araçatuba, por exemplo, vai aumentar a arrecadação de Araçatuba 7,45% em 10 anos. É mais dinheiro para Araçatuba
mesmo não aumentando a carga tributária. A redistribuição dos recursos vai mudar. Hoje o imposto fica muito onde estão as empresas. Então, cidades muito industrializadas, como é o caso de São José dos Campos, é o caso de Osasco, Guarulhos, fica com muito tributo para eles. E as cidades mais do interior aqui da nossa região, que consome mais, mas tem poucas grandes empresas, fica com pouco imposto, porque o imposto fica onde está a empresa. O IVA é um outro modelo, a gente tributa o consumo, então o imposto fica onde está o comprador, o consumidor. E aí Araçatuba, que é um polo regional, recebe pessoas de outros municípios em volta, vai ganhar arrecadação. Rodrigo, isso significa também que, então, outros municípios, a arrecadação vai diminuir? Sim, em municípios mais industrializados vai diminuir. A capital perde 4,7% de arrecadação. Santos, a região da Baixada Santista, que é muito industrializada, 9%. São José dos Campos perde, Osasco, Jundiaí, Guarulhos, Paulínia. Mas você fez esse levantamento? Ou existe esse levantamento? Sim, existe. Cidades? Fizemos o cálculo para os 645 municípios de São Paulo. Todos. Como é que vai ficar a arrecadação de cada município em 10 anos? Isso daí, se eu não me engano, está num portal que eu tenho que chama Meu Imposto Claro. Se você entrar lá, meuimpostoclaro.com.br, lá eu tenho um portal que eu ponho muitas informações sobre a reforma tributária para desmistificar, para simplificar. E lá tem a informação de todos os municípios do estado de São Paulo, como é que fica a arrecadação. A grande maioria ganha. Alguns municípios da região perdem também. Clementina, por exemplo, que é uma cidade pequena, mas tem uma usina enorme de sucroalcooleira. Então, esses casos perdem, porque a produção é maior que o consumo. Mas a grande maioria dos municípios, tanto que a Confederação Nacional dos Municípios e a Associação Paulista dos Municípios defenderam a reforma tributária, porque a grande maioria dos municípios ganha. Rodrigo, a reforma ela vai dar muitas oportunidades, vai ter os pontos muito, muito positivos, mas ela pode fazer com que algumas empresas elas se inviabilizem, ou existe alguma alternativa para evitar uma falência, um fechamento, ou que o negócio se torne inviável? É verdadeiro, Suelen. O empreendedorismo é uma atividade de risco. E o empreendedor tem que estar atento a essas mudanças para fazer essa travessia de um modelo tributário para outro com menos impacto ou até aproveitando oportunidades, porque vão ter muitas oportunidades. No ambiente de turbulência, de mudança, quem se movimenta mais rápido tem vantagem, né? Darwin já disse, não é o mais forte que sobrevive, é quem se adapta. Vai ser um ambiente que as empresas têm que se adaptar. Então tem risco. Se a empresa não se adaptar, não conseguir perceber a mudança e outro perceber, ela pode sim ter dificuldade. Não é algo que a gente criou ou foi criado para prejudicar algum setor ou algo assim que coloque em risco. Mas claro, a atividade empresarial é por si só em risco. O Plano Real, que foi a maior transformação econômica do nosso país, realmente, naquela fase mudou, mas muitas empresas quebraram também, porque tinham empresas que viviam apenas da questão da inflação, né? Viviam por conta da inflação. Comprava por um valor, vendia por um valor muito alto, muito mais alto, aplicava o dinheiro todo ano, dia, para ganhar recurso no overnight lá. Então, quer dizer, o negócio foi montado para viver num ambiente de inflação. Quando acabou a inflação, a empresa quebrou. Mas o país cresceu. A gente está olhando para o todo. A reforma tributária é muito mais. A reforma tributária, Suelen, para você ter uma ideia, segundo os economistas, FGV, IBRE, Instituição Fiscal Independente, todos falam que o país ganha com a reforma tributária. A expectativa é que no cenário conservador, em 10 anos, em 15 anos, melhor dizendo, o país cresça 12%. 12% de crescimento em 15 anos, ocasionado só por conta da reforma tributária. É o mesmo que dizer que se tivéssemos feito essa mesma reforma em 2011, hoje nós teríamos um país 12% mais rico. Se esses 12%
gerados de riqueza a mais fossem distribuídos igualmente para cada cidadão brasileiro, cada um de nós estaríamos ganhando hoje R$490 a mais por mês. É muito dinheiro. Quem não quer R$490 a mais por mês? Todo mundo. Essa é a oportunidade que vai ter, é mais riqueza. Então a grande maioria vai ganhar, mas existem riscos também. Rodrigo, muito obrigado pela participação, por ajudar a traduzir um tema que é tão complexo, mas que vai impactar diretamente a vida das empresas e a economia brasileira nos próximos anos. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Suelen. Obrigado, Jonathan. Obrigado pela entrevista. Um abraço aqui a todos os ouvintes da Jovem Pan e vai Brasil. Nós recebemos aqui, conversamos com o Rodrigo Spada, que é auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, especialista em reforma tributária, o João Marcelo Fernandes do Gerar e também trabalha na KID, comentou aqui que ontem ele deu uma excelente palestra no Gerar. André Américo Contabilidade, o André Américo também escreveu, assisti a palestra ontem. Excelente, muito explicativo e importante não só para contadores, mas também para empresários. Esse é um assunto extremamente importante e você que ainda não está por dentro precisa urgentemente resolver isso na sua empresa. Agora são 7h58, o Jornal da Manhã fica por aqui. Tenha uma excelente sexta-feira, um bom fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan